Um avião despenhou-se com mais de 60 pessoas a bordo no Cazaquistão. Um acidente com mísseis aéreos que pode ser causa da tragédia. O voo 8432, que viajava de Baku, capital de Azerbaijão, para Grozny, na Rússia, tentou fazer uma aterragem de emergência a cerca de 3 quilómetros de Akatau, depois de ter alegadamente colidido com um bando de pássaros, de acordo com relatórios preliminares da companhia aérea. 32 das 67 pessoas que se encontravam a bordo do Embraer 190 sobreviveram, o que significa que pelo menos 35 morreram na sequência da queda do avião da Azerbaijan Airlines, ocorrida na manhã desta quarta-feira, informou o Ministério das Emergências do Cazaquistão. Segundo jornais internacionais, fontes oficiais ligadas à investigação do acidente afirmaram que quando se aproximavam de Grozny, o destino do voo, os passageiros sobreviventes ouviram uma explosão seguida do que parecia ser estilhaços que atingiram o avião, entrando na fuselagem. Esta informação, obtida pela Euronews, pode ser correlacionada com uma notícia do canal internacional de notícias ANIUZ, sediado no Azerbaijão, que cita um blogger militar russo que afirma que os danos do avião sugerem que este pode ter sido acidentalmente atingido por um sistema de mísseis de defesa aérea. Grozny é fortemente defendida, uma vez que os combatentes chechenos de Kadyrov são extremamente importantes para o Kremlin e um alvo de alto valor para os ucranianos, o que pode explicar uma ação extrema da defesa aérea russa em relação à atividade aérea sobre a cidade quando o avião da Azerbaijan Airlines se aproximava para aterrar como previsto. A confirmar-se, a tragédia teria uma forte semelhança com o abate do avião MH17 em 2014 por forças apoiadas pela Rússia, também com o míssil SAM. Mais de 50 socorristas do Ministério das Emergências do Cazaquistão foram enviados para o local do acidente. De acordo com a Azerbaijan Airlines, 37 dos passageiros eram cidadãos do Azerbaijão. Seguiam também a bordo 16 cidadãos russos, 6 cazaques e 3 do Quirguistão. O avião transportava 67 pessoas, incluindo 5 tripulantes. Moçambique vive momentos de tensão extrema após a validação dos resultados das eleições gerais pelo Conselho Constitucional, que confirmou a vitória de Daniel Chapo, candidato do partido governista Frelimo. Após 2 meses de protestos, a decisão do Conselho Constitucional validou a eleição de Daniel Chapo com 65,17% dos votos, que gerou revolta em Moçambique. Venâncio Mondelana, opositor que obteve 24% dos votos, convocou seus apoiadores a continuar a luta, denunciando o que chamou de fraude eleitoral e alertando para dias difíceis. Desde a última segunda-feira, a capital de Maputo e outras cidades como Nampula e Zambésia foram palcos de saques, barricadas incendiadas e confrontos violentos. Armazéns, supermercados e até unidade de saúde foram vandalizados. Na periferia de Maputo, moradores foram flagrados carregando alimentos e outros bens saqueados, enquanto a polícia, em número reduzido, tentou conter o caos. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, confirmou 236 atos graves de violência em 24 horas, incluindo ataques a esquadras e estabelecimentos penitenciários, com 21 mortes, 25 feridos e a fuga de 86 reclusos da cadeia máxima de segurança de Maputo, situado a cerca de 14 quilómetros do centro da capital moçambicana.
A violência também provocou reações internacionais, onde Washington e União Europeia expressaram preocupação com a falta de transparência nas eleições e a escalada de protestos. As organizações civis contabilizam dezenas de mortos apenas nas últimas 48 horas. Daniel Chapo pediu diálogo e prometeu revisar o sistema eleitoral enquanto Venâncio Mondlane, fora do país, por razões de segurança, mantém o discurso de resistência. O cenário de incerteza, com milhares de moçambicanos enfrentando um futuro marcado por instabilidade e dificuldades crescentes. O presidente da República de Cabo Verde expressou condolências a Moçambique e à França após danos causados pelo ciclone Chido, que provocou destruição e perdas de vidas humanas. O chefe do Estado cabo-verdiano enviou mensagens de pesar aos presidentes Filipe Nyusi e Emmanuel Macron, demonstrando solidariedade às vítimas. Na carta dirigida ao presidente moçambicano Filipe Nyusi, o chefe de Estado cabo-verdiano expressou o seu lamento pelas tragédias humanas e materiais provocadas pela tempestade que afetou gravemente províncias como Cabo Delgado, Missa, Mampula, Tete e Sofala. José Maria Neves afirmou em nome do povo cabo-verdiano a sua solidariedade para com as famílias atingidas por esta catástrofe. Neste momento de imensa tristeza e de grandes perdas, apresento em nome do povo cabo-verdiano e em meu nome próprio os nossos mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade, disse. Em relação à França, o presidente José Maria Neves enviou também uma mensagem de condolências ao presidente Emmanuel Macron em virtude da destruição causada pelo ciclone Chido no departamento de Mayotte. O fenómeno climático foi considerado o mais intenso em 90 anos na região e resultou em dezenas de mortes e milhares de feridos, além de uma destruição generalizada. Apresento em nome do povo cabo-verdiano os nossos mais profundos sentimentos de pesar e solidariedade à França, particularmente à população de Mayotte, afirmou o presidente José Maria Neves. O ciclone Chido tem sido classificado por especialistas como um dos mais intensos da história da região, provocando uma onda global de apoio e mobilização por parte de governos e organizações humanitárias que tentam mitigar os efeitos devastadores do desastre. A situação continua a evoluir com esforços de resgate e reconstrução em andamento em ambas as nações afetadas. Em Portugal, um grupo de personalidades com ligações políticas à esquerda escreveu uma carta aberta a Luís Montenegro. Acusam o governo de violar a Constituição e também atacar o Estado Social de Direito pela forma como foi conduzida a operação policial no Martim Muniz. Acompanhe. Luís Montenegro tem uma carta para dar resposta em vésperas de Natal. Quem escreve vê a imagem de pessoas perfiladas por dezenas de polícias contra a parede, tempos que julgavam enterrados. São 21 nomes da ação política reconhecida ligados ao Partido Socialista, ao Bloco de Esquerda e ao LIVRE, que consideram um ataque do governo ao Estado Social e ao Estado de Direito. Augusto Santos Silva, Alexandre Leitão, Constança Urbano de Sousa, Catarina Martins ou Rui Tavares lembram nesta carta aberta a comunicação ao país de Luís Montenegro sobre segurança, para anunciar que as polícias teriam ações de visibilidade. Senhor Primeiro-Ministro, queremos recordar-lhe que ações policiais desproporcionais violam a lei do nosso país. A esquerda contra a direita, com personalidades a garantir que esta ação policial é um plano do governo com objetivos eleitoralistas. Governos que criam percepções de insegurança para depois as usarem, achando que é com elas que encherão de votos as urnas, sem quererem saber de danos colaterais. E nas palavras que dirigem ao Primeiro-Ministro, lembram o que disse o Presidente da República. Deve ser feito com o recado que eu também penso noutro tipo de atuações por uma questão de afirmação das instituições e do peso pedagógico. Montenegro recebe as críticas e sobre a atuação da polícia, nem uma palavra da Ministra da Administração Interna.